Bom, olá a todos, meu nome é Soraya, sou professora de Química aqui da Oficina do Estudante e a aula de hoje eu vou falar sobre propriedades da matéria. Bom, anteriormente, para falar sobre as propriedades da matéria, a gente precisa recordar o que é matéria, né? E matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E nós vimos um exemplo de matéria, a gente pode falar o ar. O ar, nas aulas anteriores sobre matéria, nós falamos que o ar é um exemplo porque ele possui massa e também ocupa um lugar no espaço. Um exemplo prático para isso é só colocar o ar, enchermos uma bexiga com ar, colocarmos uma balança e compararmos a massa com uma bexiga vazia. Nós vamos ver que a bexiga cheia terá maior massa do que a bexiga vazia, certo? Então vamos falar das propriedades aí da matéria. As propriedades são divididas em duas grandes categorias, em propriedades gerais e propriedades específicas. Nós vamos focar em propriedades gerais, certo? O que são propriedades gerais? Há uma definição para isso, né? Elas vão depender do tamanho da amostra de matéria, daquele corpo, e vão ser usadas para diferenciar também a matéria da energia. Essas propriedades serão ditas, algumas aqui, como, além de outras que nós temos, nós vamos focar principalmente em massa, extensão, impenetrabilidade e divisibilidade. Bom, massa, uma definição, é a medida direta de quantidade de matéria. E para a gente obter essa medida direta, é só colocarmos aquele objeto numa balança. A gente já tem aquele valor exato de massa, certo? Um exemplo para comparação entre massas de diferentes materiais, vamos pensar aí como o ovo de avestruz, que tem uma massa maior do que um ovo de codorna, que tem uma massinha menor, certo? Bom, a segunda propriedade geral que nós vamos falar agora é sobre extensão. Extensão ou também volume, é um outro nome dado à extensão. Só pensar que toda a matéria ocupa um lugar no espaço. Para isso é só a gente pensar em livros ocupando espaços ali dentro de uma prateleira ou em uma biblioteca, né? No caso aí, numa estante de uma biblioteca. Ou então os amendoins dentro de um chocolate. Quando você tira aquele amendoim dentro de um chocolate, aquele espaço deixado é o volume ocupado por aquele amendoim, certo? Outra medida, outra propriedade geral da matéria é a impenetrabilidade. Isso mesmo, impenetrabilidade. A impenetrabilidade diz o seguinte, que dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Para a gente pensar num exemplo prático, é só pensarmos numa banheira, né, cheia d'água, e a criança vai lá e quer entrar nessa banheira cheinha d'água. Quando ela entra, parte da água transborda e sai, né? Cai para fora da banheira. Isso porque para aquela criança entrar dentro da banheira, a água teve que ceder lugar a ela, pois dois corpos não vão ocupar ali ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, certo? Ou então dentro de um copo, né? Um copo também cheio d'água, você vai lá e coloca uma pedrinha lá dentro. A água também vai transbordar, porque vai ceder espaço para que aquela pedrinha ocupe aquele lugar, certo? Então, dois corpos não ocupam ao mesmo tempo um lugar no espaço. A última medida de propriedade geral que nós vamos falar agora é divisibilidade. Então, divisibilidade diz que os corpos podem ser divididos em pedaços menores, mas até um certo limite, certo? Mas aquele pedacinho que você pegou, por exemplo, pedacinho de papel que você picou, aquele pedacinho que você foi até um certo limite picotando, aquele micro pedaço, tem todas as características de um papel. Ele é um papel. Então, você conseguiu picá-lo, picotá-lo até um certo limite que você já não consegue mais. Bom, essas são as propriedades gerais que eu vou falar, existem outras, mas por hoje é só. Obrigada, gente. Bom, pessoal, para quem gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no nosso canal, assista o último vídeo aí postado e a série sobre isótopos. Valeu?